Salve, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Alan, sou capitão do Exército Brasileiro formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui aprovado na SpaceX aos 16 anos de idade e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre 3 motivos que me levariam a prestar novamente a SpaceX caso eu tivesse lá na minha adolescência na mesma conjuntura em que eu vivia naquela época. E eu espero que com isso talvez eu possa te ajudar na decisão de estudar ou não para a SpaceX, ou para algum outro concurso militar, ou talvez focar realmente numa faculdade ou em algum outro caminho profissional. Então, primeiramente, eu vou começar pelo motivo mais óbvio, que é o de que você tem que gostar da carreira militar, ou pelo menos ter alguma afinidade com essa carreira, para que você entre. Porque realmente é uma carreira intensa, é uma formação intensa, você passar por uma escola de cadetes. O processo de passar não é fácil e chegando lá você encontra dificuldades maiores do que as que você enfrentou na hora de passar no concurso. Então você realmente tem que ter uma afinidade com essa carreira, tem que ter pelo menos vontade de conhecer e vontade de se tornar militar para que você efetivamente tenha bom proveito dentro das escolas, das academias militares. Caso contrário, se você antes mesmo de entrar já não tem muito interesse, eu não recomendo que você faça o concurso, porque realmente é uma formação que exige muito, que tem muitas peculiaridades e que se você não estiver enquadrado ali com aquelas características necessárias para desenvolver bem as atividades militares, você vai acabar tendo um sofrimento desnecessário lá dentro, seja física, seja psicologicamente. Então eu recomendo que você realmente só vá para uma carreira militar se você, agora de fora, imagina que vai ter uma afinidade quando chegar lá. Em segundo lugar, eu vou falar sobre qual era a minha conjuntura como adolescente e por que passar logo, cedo, num concurso militar ajudava na minha relação com a minha família. Então, o meu pai, na época, era primeiro sargento do Exército. Eu tinha mais 2 irmãos dentro de casa, minha mãe não trabalhava fora de casa, apenas cuidava dos filhos e do lar, então a única renda que nós tínhamos naquela época era a renda do meu pai. Eu sou o filho mais velho, e naturalmente, quando eu completasse ali meus 17 anos, depois de concluído o ensino médio, haveria uma pressão natural de que eu começasse a colaborar com a renda da casa. Então, em primeiro lugar, já não teria como meu pai pagar uma faculdade particular para mim, eu teria que passar em uma universidade pública, e mesmo que eu passasse em uma universidade pública, eu teria que colaborar com a renda da casa fora do horário das aulas. Então eu ia ter que arranjar um emprego, um estágio, alguma coisa assim, para dar uma amenizada nas contas que eu lembro que estavam apertadas naquela época. E aí o concurso militar ele cai como uma luva nessa hora, porque primeiro você sai de casa e começa a ter o seu custeio de vida pessoal pago pela Força Armada. Então no meu caso pago pelo Exército, né? Alimentação, transporte, alojamento e até custos pessoais acabavam sendo pagos pelo salário que eu recebia como aluno da SpaceX e como cadete da AMAN durante a formação, que não é alto, obviamente, mas é o suficiente para viver ali dentro e passar pela formação tranquilamente. E claro que somado a esse aspecto financeiro também vem a possibilidade de você se formar e já estar empregado numa carreira que paga bem. Então, para o início de carreira, eu, por exemplo, me formei aos 21 anos, o salário de um aspirante, de um oficial do Exército é muito bom. Quando você compara com seus colegas que se formam em outras faculdades, engenharia, administração, direito. Vamos deixar a medicina de fora porque a gente sabe que é um caso à parte. Mas quando você compara com esses outros cursos, você vai notar que um oficial do Exército, ele normalmente ganha melhor do que esses outros profissionais recém-formados em outros cursos. E em terceiro lugar, se algum dos 2 primeiros motivos se alinha com você, mas você ainda tem dúvidas sobre prestar ou não esses concursos, o terceiro motivo que eu dou é oportunidade. Por que eu digo isso? A janela para você realizar os concursos militares é uma janela curta. Você tem ali 5 ou 6 anos, se eu não me engano, para você prestar essas provas, porque tem uma idade limite mínima e uma idade limite máxima, em que você tem que estar nesse intervalo para poder prestar esses concursos. Então, no final das contas, você tem algumas oportunidades de prestar, você concorre com um público menor do que o da faculdade, porque os vestibulares podem ser prestados por quaisquer pessoa, então a pessoa pode ser já um adulto no final da sua vida profissional e começar a fazer outra faculdade depois. Ele vai ser seu concorrente também. Enquanto que nos concursos militares não, são apenas aquelas pessoas da sua faixa etária, que estão dentro do mesmo intervalo que podem prestar os concursos. E, obviamente, se você passar, entrar, chegar lá dentro e ver que não é aquilo que você quer, pelo menos você teve a possibilidade de entrar e decidir que aquilo não é para você. Não será o caso de você primeiro fazer uma faculdade, decidir, depois de formado, que você gostaria de ter seguido outra carreira, mas aí não tem mais jeito para você voltar a fazer um concurso militar, porque a sua idade já passou. Já o contrário é possível. Você pode entrar no concurso militar, se formar, começar a trabalhar, se for o caso, e aí, se no meio do caminho você decide que aquilo não é para você, você sai. Existem tantos casos assim que não dá nem para numerar, tanto de pessoas que saem após formadas e pessoas que saem das Forças Armadas
Mas caso você faça a faculdade primeiro, a sua janela de oportunidade passa e você não pode mais fazer nenhum concurso militar. Então, se você ainda está em idade de prestar o concurso, está em dúvida e se alinha com algum daqueles dois primeiros, minha recomendação é que você faça assim a prova, que você tente e veja se você se adapta à vida militar. Caso não seja para você, não tem problema nenhum em você sair depois e continuar o seu caminho de vida por outro lado. Então, por favor, me diga se esse vídeo te ajudou a decidir de alguma maneira. Coloca aqui nos comentários qual é a sua experiência, se você está começando agora a estudar para os concursos militares, se você já estuda há algum tempo. E neste canal eu vou sempre publicar vídeos relacionados a concursos militares. Então qualquer dúvida que você tenha ou sugestão de vídeo, também pode deixar aqui embaixo, fique à vontade. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.